Bom dia, vamos continuar agora o estudo do capítulo 1, no tópico 5, falando de ligações do metano, etano, eteno e etino. Vamos falar primeiro da molécula mais simples, que é o metano, né, o composto orgânico mais simples que existe, cuja fórmula molecular é CH4. Essa figura mostra a representação da estrutura do metano. Nessa primeira fórmula aqui de perspectiva, mostra que a ligação entre o carbono e o hidrogênio, representado por essa linha cheia, indica que essa ligação está para frente do nosso campo de visão. Essa linha tracejada indica que essa ligação carbono e hidrogênio está para trás do nosso campo de visão. E essas duas linhas normais indicam que as ligações carbono e hidrogênio estão no nosso plano de visão. E o ângulo entre as ligações na molécula de metano é de 109,5 graus, porque quanto maior, mais afastado, né, tiver essas ligações, menor vai ser a repulsão entre elas. Por isso que as moléculas se organizam no espaço de maneira com que as ligações fiquem mais distantes possíveis uma das outras. E no caso do metano, essa maior distância entre todas as ligações seria de 109,5 graus. Aqui agora nós já temos um modelo de bola, né, e vareta, para indicar também a molécula de metano, e já representando a sua estrutura espacial. Aqui nós temos um modelo de preenchimento no espaço das bolas, e aqui o mapa de potencial eletrostático metano, que indica essa coloração esverdeada, mostrando que essa molécula tem uma baixa polaridade, né? Então nós aqui na química orgânica nos facilita muito quando nós entendemos que toda vez que eu tiver um composto que só tem carbono e hidrogênio, como a diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio é muito pequena, como já falamos em outra aula, a molécula que contém só carbono e hidrogênio é uma molécula apolar, certo? Isso é importante na determinação das propriedades físicas. Agora vamos falar um pouquinho sobre a distribuição eletrônica aqui. Lembrar, né? O carbono ele tem um número atômico igual a 6, então a sua distribuição eletrônica seria 1s2, 2s2 e 2p2. Então, na última camada, o último nível energético, termina em 2s2 e 2p2. Aqui não está mostrando exatamente isso, porque 2s2 aqui estaria mostrando o último nível. Seria S2 aqui, P2. E esse orbital P estaria vazio. O que acontece no carbono é que se tivéssemos apenas dois elétrons desemparelhados, né, se esse elétron que estava aqui no 2s2 não viesse para cá, eu só teria dois elétrons parelhados. Então o carbono só conseguiria formar duas ligações químicas. Mas o carbono sempre vai formar quatro ligações químicas, porque esse elétron que estava no subnível 2s2, ele vai passar para esse subnível P, que está vazio. Então, formando então quatro elétrons emparelhados. Só que quando isso acontece, aqui está mostrando o S num nível menor do que os 3P, porque a energia do subnível 2S é menor do que do subnível 2P. Então aqui está mostrando isso. Só que quando esse elétron passa do subnível 2s2 para esse orbital P que está vazio, acontece o que nós chamamos de hibridação. Ou seja, há uma fusão do orbital do subnível S com os 3P. E eles passam, então, a ter a mesma energia. Por isso, eles são degenerados. Então, o que acontece? Quando o elétron que estava aqui no 2s2, ele passa para esse orbital vazio P, deixando quatro elétrons emparelhados, o que acontece, então, é o fenômeno de hibridização. E para que isso ocorra, é necessário que a energia dos quatro orbitais fiquem iguais, né? E quando você tem orbitais de mesma energia, nós chamamos de orbitais degenerados. Então, o que acontece? Que a energia DCS subiria um pouquinho, enquanto esses 3Ps desceriam um pouquinho, até que todos eles tivessem a mesma energia e se fundissem. Então, quando ocorre a hibridação, um S junta com 3P, formando então um híbrido chamado de sp3. São quatro orbitais idênticos com a mesma energia, que são os quatro orbitais que vão formar as ligações químicas aqui do carbono. Então, essas quatro ligações simples que o carbono forma são formadas com os quatro orbitais sp3, que é formado com a hibridização do carbono, tá certo?
Bom, por que é importante para o carbono formar essa hibridação? Qual é a vantagem disso? Bom, com a promoção do elétron, o carbono então vai poder formar 4 ligações, como eu falei. Né? Se não houvesse hibridação, o carbono só poderia formar 2 ligações. Então, agora, quando ele forma 4 ligações covalentes, ele vai liberar 420 quilocalorias por mol de energia naquela molécula do metano. E a gente pode analisar esse gráfico, então. Para ver a hibridação, é necessário uma absorção de energia. Então, para aquele elétron passar do subnível 2s2 para aquele orbital vazio P, que eu mostrei no slide anterior, vai precisar absorver 96 quilocalorias por mol. Mas quando isso acontece, passa a existir 4 elétrons emparelhados e, portanto, vai poder formar 4 ligações covalentes. E cada ligação covalente libera 105 quilocalorias por mol. As 4 ligações covalentes, então, liberam 420 quilocalorias por mol. Então, vamos ver a questão energética. Se não houvesse hibridação, o carbono só poderia formar 2 ligações. Então, ele ia liberar 210 quilocalorias por mol. Como houve a hibridação, ele passa a formar 4 ligações, podendo liberar 420 quilocalorias por mol. Então, há um ganho energético na hibridação e, portanto, sempre ela vai ocorrer no caso do carbono. Então, sem a promoção, o carbono formaria 2 ligações covalentes e liberaria 210 quilocalorias por mol de energia. Fazendo a hibridação, ele passa a ter mais 2 elétrons emparelhados, podendo então liberar mais outras 210 quilocalorias por mol. Só que lembra, para poder ocorrer hibridação, tem que absorver 96. Então, o ganho total, no final, não é de 210. Seria 210 menos o 96, para aquelas 2 novas ligações que ele pode formar. Então, a energia total que favorece a promoção, ela é de 114 quilocalorias por mol. Então, só para resumir essa história aqui, se o carbono não fizesse hibridação, ele liberaria 210 quilocalorias por mol. Fazendo a hibridação, ele vai poder formar 4 ligações e liberar 420 quilocalorias por mol. Só que dessas 420, você vai ter que subtrair esses 96, que foi a energia necessária para que ocorresse, né, a hibridação. Portanto, o total de energia liberada no processo seria de 324 quilocalorias por mol, o que já seria bem mais vantajoso do que fazer apenas 2 ligações covalentes. Por isso que o carbono sempre vai formar essa hibridação. Continuando a falar de hibridação de orbitais, o que acontece é isso então. O orbital S, que tem um formato esférico, vai se fundir ao orbital P, formando um orbital híbrido aqui, sp3, que tem esse formato também de duplo ovoide, só que com tamanhos diferentes, né? Um lado é maior do que o outro. Aqui embaixo exemplifica melhor. Você tem o subnível 2s2, quando ele vai hibridizar com os 3 orbitais 2p, eles vão formar então 4 orbitais idênticos, que são os híbridos sp3, que vão poder formar aquelas 4 ligações simples na molécula de metano que nós mostramos anteriormente. Então, os orbitais usados na formação da ligação é que determinam o ângulo da ligação. Essa figura agora mostra como que esses orbitais se organizam no espaço na molécula de metano. Aqui nós temos uma figura chamada de tetraedro, seria um tetraedro regular, se todos esses lados, né, fossem o mesmo comprimento, aí se elas têm o mesmo comprimento, nós temos um tetraedro regular. Esse tetraedro regular seria uma pirâmide de base triangular, né, aqui é um triângulo aqui embaixo, e é uma pirâmide, como todas as arestas, né, que são essas linhas aqui dos laterais, tem o mesmo tamanho, isso é um tetraedro regular. E as 4 ligações do metano, elas se posicionam em direção aos vértices desse tetraedro regular. Então, uma vai para cima, outra vai para um canto, outra vai para frente para esse outro canto aqui, e outra vai para lá. O que vai dar um ângulo de 109,5 graus, mantendo o mais afastado possível as ligações uma das outras, né? Seria como se você também pegasse aqueles balões de aniversário, enchesse com mais ou menos o mesmo volume de ar, para manter os formatos parecidos, e amarrasse 2 a 2, e depois você dava uma embolada nesses 2 pares e formava então
esse tetraedro regular. Seria exatamente o que aconteceria com a molécula de metano. Então, já na figura B, mostra as 4 ligações entre carbono e hidrogênio. Então, nós temos 4 ligações. Quando um orbital entra dentro do outro, nós chamamos essas ligações de ligações sigmas, né? Com interpenetração de orbitais. Então, nós temos aqui 4 ligações sigmas, carbono e hidrogênio. O hidrogênio sempre participa das ligações com seu orbital do subnível S, enquanto o carbono participa da ligação com o seu orbital do subnível sp3. Então, aqui nós temos 4 ligações sigmas S, sp3 do carbono. E como eu tinha dito antes, os pares de elétrons se distribuem no espaço o mais distante possível um do outro para evitar a repulsão. Agora, falando da ligação no metano. Do etano, né? Ligação do etano. O etano tem 2 carbonos, então a molécula é CH3CH3, ou fórmula molecular C2H6. Então tem 2 carbonos, aqui tem mostrando a fórmula em perspectiva. Se o carbono forma 4 ligações simples, ele tem uma geometria tetraédrica, e o ângulo é de aproximadamente 109 graus e meio. Aqui está sendo 109 graus,6, possivelmente aqui vai ser um pouco menor, porque aqui tem uma ligação carbono-carbono com carbono-hidrogênio. Aqui é carbono-hidrogênio com carbono-hidrogênio, então tem um ângulo um pouco diferente, mas o valor é próximo a 109 graus e meio, que é de um carbono tetraédrico. Aqui mostra, para a gente comparar depois, quando tiver uma ligação dupla e tripla, o comprimento da ligação entre carbono e hidrogênio, que é 1,10 angstrom, e aqui o comprimento da ligação carbono-carbono, que é 1,54 angstrom. Tá certo? Essa ligação é fácil de determinar que ela seria maior do que a ligação carbono-hidrogênio, basta a gente analisar os raios atômicos, né? Uma ligação entre 2 átomos de carbono, ela tem que ser maior, porque uma ligação química é a distância entre os 2 núcleos dos átomos que estão formando a ligação. Né? É uma média, né? Como eu já falei anteriormente, uma ligação química é como se ela fosse uma mola. Ela vai aumentar e diminuir de tamanho, porque a molécula fica em movimento sempre, né? Vibrando ali. Então, a média seria 1,54 angstrom, que está relativo ao tamanho desses átomos. Quando o átomo de hidrogênio é um átomo menor do que o átomo de carbono, então, quando você tem a ligação carbono-hidrogênio, essa ligação acaba sendo menor do que a ligação carbono-carbono. Mas isso aqui não é para decorar, é só para a gente comparar o comprimento dessas ligações com a das moléculas que nós vamos ver nos próximos slides. Aqui, novamente, tem o modelo de vareta com bola, e aqui o modelo de preenchimento do espaço, e, novamente, a molécula só tem carbono e hidrogênio, ela tem um mapa eletrostático esverdeado, indicando que ela tem uma baixa polaridade, então a molécula de etano é considerada apolar. Novamente, o carbono que forma a ligação aqui, ele é um híbrido sp3, porque forma 4 ligações simples, e ele se organiza dessa maneira para formar a molécula de etano. Então, 2 carbonos que são híbridos sp3 vão formar uma ligação sigma entre eles aqui. Essa ligação sigma aqui é uma ligação sigma entre um carbono sp3 e outro carbono sp3. Então, é uma ligação sigma sp3 com sp3. Já essas outras 3 mais 3 aqui, 6 ligações que ocorrem entre o hidrogênio e esse carbono sp3, aqui nós temos 3 ligações sigmas, S com sp3, mais 3 ligações sigmas, S com sp3. Então, essa molécula de etano, nós temos uma ligação sigma sp3, sp3 e 6 ligações sigmas, S do hidrogênio com sp3 do carbono. Então, a molécula de metano, a representação dela no espaço seria, considerando a geometria dos átomos de carbono, dessa forma. Agora nós vamos falar da ligação na molécula de eteno. Agora vai existir uma ligação dupla entre carbonos. E agora esse carbono, como ele forma 2 ligações simples e uma dupla, a geometria dele não é tetraédrica mais. A geometria dele é trigonal plana. E esse ângulo ele é de aproximadamente 120 graus. Aqui está um pouco maior, 121,7 graus, o de baixo também é 121,7, e aqui seria o que vai faltar para 360, que seria a volta completa, né? Mas, de qualquer forma, aqui o valor está maior, por causa que aqui tem uma ligação π. A ligação π é uma nuvem de elétrons. Então, ela faz com que ela empurra, né,
essas ligações carbono-hidrogênio aqui, fazendo com que esse ângulo fique um pouco menor e esses dois aqui tenham o mesmo tamanho, que são maiores do que este. De qualquer forma, o ângulo, né, é aproximadamente 120 graus. Aí do lado até está mostrando, né, esse ângulo de ligação carbono-hidrogênio com carbono-hidrogênio é 116,6 graus. Tá? Mas, de qualquer maneira, esse ângulo é próximo a 120 graus, o que dá a geometria trigonal plana. Percebam que o ângulo da ligação o comprimento da ligação carbono-hidrogênio já diminuiu um pouco. Antes era 1,10 ângulos na molécula de etano, e agora já é 1,08 ângulos. O comprimento da ligação carbono-carbono, porque agora tem uma ligação dupla aqui, ficou menor. Antes era 1,54 na molécula de etano, e agora é 1,33 angstrom, certo? Isso porque, para formar essa ligação π, os átomos de carbono se aproximam um pouco mais. Então, diminuindo o comprimento da ligação carbono-carbono. Então, nós já sabemos, uma ligação simples carbono-carbono é maior do que uma ligação dupla entre carbonos, né? Aqui, novamente, nós temos o modelo de vareta e bola, o modelo de preenchimento do espaço, e aqui nós temos o mapa de potencial eletrostático, já mostrando uma coloração avermelhada aqui no meio, devido à ligação π, que é uma nuvem de elétrons. E lá no capítulo 4 deste livro, nós vamos estudar as reações nas moléculas que têm ligação dupla entre carbonos. E essa ligação π vai ser responsável pela característica das reações das moléculas dos alquenos, né, que têm ligação dupla entre carbonos. Então, a molécula como um todo, ela continua sendo apolar, mas nesse centro aqui existe uma densidade eletrônica maior devido à ligação π, que ocorre entre os dois átomos de carbono. Então, nesse caso, a hibridação do eteno ocorre um pouco diferente. Aquela distribuição eletrônica do carbono, que era 2s2, 2p2, novamente, o elétron que estava no 2s2 vai passar para esse orbital vazio. Só que quando ocorre a hibridação, um S junta apenas com 2p, para formar um híbrido agora sp2. Porque para formar essa ligação π aqui, precisa de um orbital p vazio. Desculpa, vazio não, sem sofrer hibridação. Esse orbital p tem um elétron, né? Um elétron emparelhado, mas ele não pode estar sofrendo hibridação. Portanto, toda vez que você vê um carbono formando uma dupla e duas simples, a geometria dele é trigonal plano e ele é um híbrido sp2, porque um orbital p dele precisa ficar sem formar híbrido, porque é ele que vai formar a ligação π. Então, novamente, mostrando a figura da hibridação sp2, nós temos isso. Ó. Os três orbitais híbridos sp2 eles estão mostrados aqui, ó, nessa figura de coloração amarela. Eles estão no plano, né? Se eu olhar por cima aqui, eles estão no plano, considerando aqui um ângulo de aproximadamente 120 graus entre eles. Já o orbital P, aquele que não sofreu hibridação, ele está perpendicular a esse plano aqui, formando um ângulo de 90 graus aqui, entre o orbital P e os três orbitais híbridos sp2. Esse orbital P aqui é que vai então formar a ligação π, enquanto os orbitais híbridos sempre vão formar as ligações sigmas, tá certo? Então o orbital híbrido, o formato dele é dessa maneira, sp2 o carbono, e aqui a gente vindo por cima percebe que ele é trigonal plano com um ângulo de 120 graus. Bom, então o carbono sp2 é um carbono trigonal planar. Então agora como é que vai formar essa ligação na molécula de eteno? Aqui já foi mostrado para você na figura A apenas a formação das ligações sigmas. Você tem uma ligação sigma formada por um carbono de orbital híbrido sp2 com outro carbono sp2. Então essa ligação sigma é sp2-sp2. E nós temos 4 ligações do orbital s do hidrogênio com o híbrido sp2 do carbono. 2 desse lado e 2 desse. Aqui não foi mostrada ainda a ligação π. Agora, na figura B, está mostrando para você a formação da ligação π. Mostrando nessa ligação carbono-hidrogênio para trás, essa para frente, essa para trás, essa para frente, e essa ligação sigma aqui entre carbonos sp2 e sp2. Né? Então, essas ligações carbono-hidrogênio aqui também são ligações sigmas. A ligação π, então, é formada por um orbital P, que está aqui neste carbono, com o outro orbital P que está nesse carbono. Então, os orbitais estão paralelos um ao outro e o elétron
vai se movimentar de um orbital ao outro, criando uma nuvem eletrônica, tanto acima quanto abaixo do plano da molécula. Então, aqui está representando uma ligação π apenas, que pode ocorrer tanto acima quanto abaixo do plano. E quando eu junto a figura como um todo, eu tenho esse desenho aqui, mostrando a ligação π, que é sempre uma ligação entre os orbitais P e P, e nós temos uma ligação sigma de um orbital sp2 com outro sp2, e 4 ligações sigmas do orbital s do hidrogênio com o orbital sp2 do carbono. Agora, falando da ligação no etino. Etino agora tem uma ligação tripla entre carbonos. E a molécula mais simples do etino é essa molécula também conhecida como acetileno. Bom, aqui você tem então esse carbono formando uma ligação tripla e uma simples. A geometria da molécula é linear do carbono. Então esse ângulo aqui é de 180 graus. Novamente você percebe que a ligação carbono-hidrogênio ela diminui um pouco de comprimento novamente. Se lá no eteno ela é 1,08, aqui já é 1,06 ângulos. A ligação tripla carbono-carbono também diminuiu de comprimento, passando para 1,20 anos. Então agora você já sabe. Ligação tripla entre carbonos é menor do que a dupla, que é menor do que a simples. Então, nesse caso da ligação tripla, você precisa de formar duas ligações π, né? Porque você tem uma ligação tripla. E se eu tivesse um carbono que formasse duas duplas, que seria o caso da molécula de CO2, ela teria a mesma geometria e a mesma hibridação de um carbono que forma a ligação tripla carbono, uma ligação tripla e uma ligação simples. Aqui nós temos um modelo de bola com vareta novamente, aqui o modelo de preenchimento do espaço, e agora o mapa de potencial eletrostático, que está ficando mais avermelhado aqui no centro, maior densidade eletrônica, devido a ter duas ligações π. E na ponta agora você já tem um hidrogênio, né, nessa molécula de etino aqui, que está um pouco azulado, indicando que a densidade eletrônica dele está menor. Isso vai ser importante quando nós estudarmos lá no capítulo 6 a acidez desses hidrogênios de alquinos terminais. Tá? Mas essa molécula, como um todo, só tem ligação carbono-hidrogênio, é uma molécula apolar. Ela é uma molécula apolar, porque para ser polar, um lado tem que estar negativo, o outro positivo. Aqui não, esse lado está ficando azulado, está ficando um pouco positivo, e desse lado também. Então, positivo com positivo não vai gerar polos, né, de cargas opostas. A hibridação sp, que ocorre no etino, da mesma maneira, ó, a distribuição do carbono seria 2s2, 2p2, o elétron que estava no 2s2 pula para cá, para esse orbital que antes estava vazio, só que agora, para formar duas ligações π, eu preciso ter dois orbitais p que não participaram da hibridação. Então, um S combina apenas com um P, formando então dois orbitais que são degenerados, né, têm a mesma energia, que são híbridos sp, que esses aqui vão formar as ligações sigmas. E eu preciso de dois orbitais p que não participaram do híbrido para formar as duas ligações π. Então, o desenho desse híbrido sp seria dessa maneira. De um lado, ó, aqui é um orbital sp híbrido, do outro lado é outro orbital sp híbrido. Então, nós temos os dois orbitais que estão mostrados de amarelo, híbridos sp, esses que vão formar as ligações sigmas. Já os orbitais p para formar as ligações π, tem um aqui, que está perpendicular a essa, e tem outro aqui entrando para dentro da nossa figura, que também está perpendicular, ou seja, o ângulo é de 90 graus entre eles. O carbono, então, sp, esse híbrido sp, ele é linear, tem uma geometria linear. Então, na molécula de etilo, nessa figura A, está mostrando apenas a formação das ligações sigmas. Agora eu tenho uma ligação sigma aqui entre um carbono sp com outro carbono sp. Então, essa ligação sigma é sp com sp. E nós temos duas ligações sigmas de hidrogênio, que é o orbital s, com sp do carbono. Então, nós temos duas ligações sigmas S com sp. Aqui, mostrou as linhas aqui, mostrando a geometria linear. A geometria é determinada apenas pelas ligações sigmas, né? E aqui agora mostrando as ligações π.
esse orbital aqui, P, combinando com o orbital P do carbono, que estão paralelos, formando uma nuvem eletrônica tanto acima quanto abaixo, gerando uma ligação π. E esse outro orbital P deste carbono, que está paralelo com esse outro orbital P, um elétron movimenta para cá, gerando uma nuvem eletrônica tanto deste lado quanto deste lado. E aqui nós temos a representação, então, das duas ligações π. E, juntando tudo, você tem essa molécula, então, do etino, onde você tem a ligação aqui amarela, sigma, de um carbono sp com outro sp, duas ligações sigmas sp de um lado e do outro, e nós temos uma ligação π aqui, que é sempre com um orbital p com outro orbital p, e outra ligação π aqui, que é sempre um orbital p com outro orbital p. Então nós temos duas ligações π, uma ligação sigma sp com sp e duas ligações sigmas s com sp, certo? Então finalizamos essa aula aqui e até a próxima aula.